Capítulo de número 35. Livro de Gênesis, capítulo de número 35. Eu gostaria de ler apenas o primeiro versículo, onde ficarei nesta manhã. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Oremos. Deus amado, Pai bendito, pedimos que nesta manhã fales aos nossos corações. Edifica a nossa alma, fortalece a nossa fé. Abençoa-nos em cada palavra que vai ser trazida do teu altar aos nossos corações. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. O título da mensagem desta manhã se denomina 5 posturas exigidas a Jacó. Nós lemos o texto base, eu vou relê-lo agora. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali, faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. A primeira postura que eu gostaria de mencionar aos irmãos se encontra no início desse versículo. Levante-se. Levante-se. São 5 posturas, mas nada aconteceria se Jacó permanecesse no lugar onde estava. Nada aconteceria se Jacó ficasse acomodado. Nada aconteceria se Jacó ficasse, estabelecido numa parte da terra, sem ouvir a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, ela nos gera movimentos. A voz de Deus, ela gera em nós atitudes. A voz de Deus, ela exige de nós posturas. Então, muitas vezes, nós vemos na palavra de Deus, Deus falando a respeito de movimentação, de pessoas se levantarem. E eu quero falar sobre 3 objetivos que Deus espera de nós em relação a nos levantarmos. O primeiro deles está em Efésios, capítulo número 5, versículo 14. Quando a Bíblia diz: desperte você que está dormindo, levante-se de entre os mortos e Cristo o iluminará. Eu vou iniciar com o final desse versículo, quando diz: e Cristo o iluminará. Cristo vai te iluminar, sim, mas quando isso vai acontecer? Esse e Cristo o iluminará é uma consequência. É uma consequência de ações que nós devemos fazer. Muitas vezes nós queremos a luz de Cristo, nós queremos que Deus ilumine algo na nossa vida, mas Deus está esperando que nós o obedeçamos e hajamos. E o texto então desse versículo 14 de Efésios 5 diz: antes de Cristo iluminará, ele diz assim: desperte você que está dormindo. Há pessoas que estão na igreja dormindo. Há cristãos que estão seguindo a religião, há cristãos que estão envolvidos em ministérios, mas estão dormindo, estão num sono fatal, estão simplesmente apagados de tudo o que está acontecendo. Então ele fala: desperte você que está dormindo e levante-se de entre os mortos. Amados irmãos, sobre os mortos, e aqui está falando dos mortos espirituais. Existem 3 tipos de morte, nós sabemos: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Está falando da morte espiritual. Levante-se de entre os mortos. Esse é o levantar que nós precisamos. Porque quanto aos mortos, existem 2 situações que nós normalmente vivenciamos com eles. Primeiro, nós habitamos entre os mortos. E segundo, nós pregamos para eles. Nós vivemos entre os mortos, entre pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm uma visão espiritual, uma percepção espiritual das coisas, que não temem a Deus, são pessoas mortas espiritualmente. Nós vivemos entre elas.
Nós vivemos entre elas no meio do nosso trabalho, nós vivemos entre elas no meio dos nossos estudos, nós vivemos entre elas no meio dos nossos amigos, nós vivemos muitas vezes entre elas dentro da nossa própria casa. A questão então não é estarmos entre os mortos, a questão também não é nós deixarmos de pregar aos mortos, porque Cristo, Ele veio para pregar e salvar aquele que estava perdido. Lucas fala sobre isso. Então nós devemos pregar àqueles que estão mortos, a fim de que recebam a vida em Cristo. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, é necessário novo nascimento, uma nova vida, o que é simbolizado, Romanos capítulo 6, no batismo nas águas. Mas o fato é que nós podemos então habitar entre os mortos e sermos salvos. Nós devemos pregar entre os mortos por sermos salvos. Agora, uma coisa que nós não podemos fazer é dormir com os mortos, é dormir o sono fatal da alma, não podemos. Por isso que a Bíblia diz: olha, desperta, ó tu que dormes, levante-se de entre os mortos e Cristo, consequentemente, Cristo os iluminará. Consequentemente, quando você despertar desse sono fatal, Cristo vai te iluminar. Então, meus amados, nós devemos ter essa percepção, nós devemos ter esse entendimento, nós devemos ter esse cuidado de não dormirmos esse sono fatal e, muito pelo contrário, despertarmos. Essa é a primeira postura. A segunda questão em relação a levantar-se, porque a Bíblia fala, a Bíblia diz: desperta dentre os mortos, levanta-te dentre os mortos e Cristo os iluminará. É que nós devemos entender por que Deus quer que nos levantemos. Ele fala para Jacó que ele se levante, ele fala para os que estão mortos que se levante. Mas por que ele quer fazer isso? O segundo ponto que nós vemos está no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo de número 2, quando nós lemos: filho do homem, fique em pé e falarei com você. Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Ezequiel, ele é chamado para profetizar ao povo. Ezequiel tem conhecimento bíblico. Ezequiel está no meio sacerdotal, no meio das pessoas que tinham conhecimento da palavra. Mas Ezequiel vivia uma situação de uma conformidade, de uma acomodação. E Deus então fala: olha, Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Porque muitas vezes nós estamos sentados, acomodados, deitados, e não estou falando em relação a como nós estamos agora, enquanto congregados, não é isso, mas estamos sentados, esperando as coisas acontecerem, estamos acomodados, não saímos do nosso lugar, não buscamos algo a mais de Deus. E Deus queria de Ezequiel movimento, Deus queria que Ezequiel se movimentasse, saísse do seu lugar. Então Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé e falarei com você. Era hora de Ezequiel se colocar de pé, porque Deus queria falar com uma pessoa que estivesse em movimento, preparado para agir. E muitas vezes nós estamos acomodados, viemos à igreja como queremos, viemos à igreja quando temos algum interesse, viemos à igreja por um compromisso formal, viemos à igreja até para ver nossos amigos. Motivos são muito bons, mas nós não viemos à igreja para ouvir o que Deus quer falar aos nossos corações, porque quando Deus fala aos nossos corações, Deus espera que nós hajamos para a oração, hajamos para a ação. Amém, queridos? Diga à pessoa que está do seu lado nesse momento o que Deus espera que você faça. Deus espera que você faça algo. Deus espera que você se levante. Não apenas ouça a voz, mas haja. Um dos problemas da igreja é quando a igreja deixa de ser igreja e se torna auditório. Nós viemos apenas para ouvir. Colocamos em nossa mente e extraímos em nossa mente aquilo que nós achamos interessantes. Comentamos sobre as pregações com aqueles com os quais nós almoçamos, mas depois nos esquecemos de tudo. Deus não quer que nós sejamos auditório. Deus quer que nós sejamos um organismo vivo, que receba e haja.
Tiago, ele diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas sim pessoas que as praticam. Então, o que nós temos feito do que nós ouvimos? Nós temos sido pessoas que nos alimentam e somente isso? Não. Nós temos que nos alimentar para alimentar outros. Nós somos salvos para salvar outros. Nós somos edificados para edificar outros. Então, isso nós devemos fazer. Então, Deus fala para Ezequiel, a segunda postura do levantar-se, como ele falou com Jacó: levante-se, Jacó. Ele fala com Ezequiel: Ezequiel, levante-se e eu falarei com você. E tem uma terceira coisa, que é consequente a isso, a essa linha de pensamento, em relação ao levantar-se. Está em Êxodo, capítulo número 9, no versículo número 13. E a Bíblia assim diz: o Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore. A terceira e consequente ato que Deus espera de nós ao nos levantarmos, o primeiro deles, como nós vimos, nos levantarmos de entre os mortos. O segundo, nos levantarmos para ouvir o que Deus quer falar. E o terceiro, ouvindo Deus falando a Moisés, nós irmos até Faraó. Nós irmos enfrentar o problema. Faraó era um problema. Faraó era a barreira de Moisés. Faraó era o adversário. Faraó era, enfim, aquilo que precisava ser ultrapassado. Mas Faraó era poderoso. Faraó era a pessoa mais poderosa que Moisés podia enfrentar. Além disso, Moisés era procurado por ter matado um funcionário egípcio. Então o desafio era muito grande para Moisés. Moisés não era um mero desconhecido, além do mais. Quando Deus está no capítulo 9 de Êxodo, já tinham passado 6 pragas, e o coração de Faraó estava endurecido. Mas Deus diz a ele, eu vou repetir, o Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixe ir o meu povo para que me adore. Nós devemos então nos levantar, para quê? Para ouvir a voz de Deus e para que mais? Para enfrentarmos os problemas que nós temos, porque muitas vezes nós não queremos enfrentar o problema que nós temos. Há pessoas que vão para a bebida, para o álcool, enfim, se tornam até alcoólatras, para tentar esquecer os problemas. Elas se embebedam, e aí tem um estado de euforia, assim como outras drogas. Um estado de euforia, saem de si, e para eles naquele momento está tudo bem. Qual é o problema? É que passam-se horas, eles despertam, voltam ao raciocínio lógico e percebem que o problema continua no mesmo lugar. Não enfrentam o problema. Deus diz para Moisés: Moisés, já foram 6 pragas. Moisés, já mostrei o meu poder. E Moisés pensando, mas Faraó não muda. Ele falou: vou enviar mais. Mas o fato é que você vai acordar amanhã cedo, vai se levantar e vai até Faraó. Não é para você desistir. Não é para você parar até que o povo esteja em liberdade. E meus amados irmãos, nós devemos fazer assim. Temos problemas pela frente, temos desafios pela frente, já vou falar sobre o que muitos fazem a respeito disso, mas eu tenho uma coisa a dizer para vocês: é momento de você se levantar cedo e enfrentar Faraó. É momento de você enfrentar os seus problemas, é momento de você enfrentar os seus desafios e enfrentar Faraó. O Senhor disse a Moisés: levanta-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor. É você enfrentar Faraó, é você enfrentar o problema em nome do Senhor, naquilo que o Senhor falou ao teu coração. Deus muitas vezes tem falado aos corações das pessoas nos cultos: olha, você vai resolver esse problema hoje quando chegar em casa, você vai resolver esse problema amanhã no seu trabalho, mas passa-se o dia, passa-se a noite e você desanima, você deixa para depois, você ignora aquilo que Deus falou ao teu coração. O que vai acontecer? O problema vai continuar lá, Faraó vai continuar lá, o desafio vai continuar lá. Você tem que enfrentar o problema, você tem que enfrentar em nome do Senhor.
A segunda postura que nós lemos, nesse único versículo de Gênesis 35, versículo 1, nós encontramos na sequência do texto. Diz o texto, levante-se, e depois ele diz, vá para Betel. Deus manda ele se levantar e ir para Betel. Deus dá uma direção concreta a Jacó. Esse é o segundo ponto, a direção de Deus. Existem 4 bases específicas da direção específica dada por Deus que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira delas, em relação à direção de Deus, está no Salmo 119, no versículo 105, quando diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A primeira direção que nós temos que nos agarrar é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é onde Deus fala. Quando eu estou pregando, eu não estou pregando sobre mim, eu não estou pregando sobre meus feitos, eu não estou pregando, elogiando aqui o tempo todo o louvor que foi entoado nesta manhã, eu estou pregando o quê? A palavra de Deus. Vocês não vieram para me ouvir contar historinhas, não vieram para ouvir contar vários relatos, vieram para ouvir eu pregar a palavra de Deus. Então eu me fio na palavra de Deus, eu me firmo na palavra de Deus, eu me baseio na palavra de Deus, para que eu possa apenas pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então nós devemos nos firmar na palavra de Deus. E meus amados irmãos, ficamos muito preocupados muitas vezes, porque nós procuramos a direção de Deus em tantas coisas. Há pessoas que procuram a direção de Deus nas suas vidas, nos cartomantes. Há pessoas que procuram a direção de Deus em sessões espíritas, buscando a direção para as suas vidas. Há pessoas que buscam uma direção para as suas vidas, lançando barquinhos no mar. Há pessoas que buscam direção nas suas vidas, jogando búzios. Qual é a direção que nós precisamos? A direção de Deus está na palavra de Deus. Seca-se a erva, diz aí, capítulo 40, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus dura para sempre. O Senhor Jesus, ele diz, olha, passará céus e terra, mas a tua palavra não passará. A palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus ela é fogo, a palavra de Deus ela é martelo, a palavra de Deus é o que nós precisamos em relação à direção de Deus. Então, meus amados irmãos, é por isso que nos reunimos aqui, para adorar ao Senhor, para glorificar a Deus, mas para receber dele a palavra dele, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Hoje, nós andamos pelas calçadas e raramente tropeçamos. Por quê? Porque existe iluminação pública, existem postes que estão iluminando a calçada, mas naquela época não era assim. Naquela época não havia nem a pavimentação que nós temos hoje, concretada no chão, não, era terra, era areia, no máximo era aplainada, mas era isso, tinha muito buraco. Você aplainava a terra, você aplanava a areia, que era o chão daquela época, do salmista, aí vinha um cavalo, vinha uma carruagem que já fazia buraco. Então as pessoas tropeçavam, as pessoas caíam, as pessoas não viam os buracos, muitas vezes não viam os precipícios, mas com a palavra de Deus, o salmista ele fala, olha, ela é lâmpada para meus pés e ela é luz para o meu caminho, eu não vou tropeçar, eu não vou cair se eu estiver baseado na palavra de Deus. Então, em relação à direção de Deus, que você sempre leia a palavra de Deus, que você sempre medite na palavra de Deus, que você sempre estude a palavra de Deus, para você poder praticar a palavra de Deus. Então, a primeira coisa em relação à direção de Deus, a importância é a palavra de Deus. Agora, existe o aspecto do que Deus fala na palavra, e existe o aspecto daquilo que Deus fala pelo Espírito dele. Veja o que diz o segundo aspecto em relação à direção de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Esse é um texto importantíssimo, porque fiados na palavra de Deus, estabelecidos sobre a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar aos nossos corações.
Ele vai nos lembrar as coisas que nós precisamos. Ele vai nos guiar. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu creio que a maioria de nós aqui seja filho de Deus. Eu sei que todos são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus apenas aqueles que creem em seu nome, como diz a palavra de Deus em João. O Senhor Jesus fala sobre isso no capítulo 3. Agora, o fato é que aqueles são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Nós temos habitando em nós o Espírito Santo, Ele nos guia. Há momentos que nós estamos precisando de uma tomada de decisão rápida. O que você faz? Você decide? Não, você ora. Você chega e fala: Deus, que Teu Espírito Santo me dirija a tomar a decisão certa, a decisão precisa, e o Espírito Santo te guiará na decisão correta. Há um terceiro ponto que nós devemos ver, em relação à direção de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo número 13, versículo 21, quando nós lemos: o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Já pregamos sobre isso recentemente, sobre a coluna de fumaça durante o dia, sobre a coluna de fogo durante a noite. Mas o que isso indica? Direção. A direção de Deus. E onde essa direção aconteceu? No deserto. O deserto significa dificuldade. O deserto significa aridez. O deserto significa e se aplica a momentos da nossa vida que são difíceis. Há pessoas que estão passando aqui, nesse momento, e ouvindo essa mensagem, que estão vivendo no deserto, vivendo um momento de aridez, vivendo um momento de dificuldade, onde recebe o poder, a força e o calor do sol durante o dia, sem uma brisa, e recebe o frio da madrugada. As pessoas estão passando dificuldades, lutas em suas famílias, lutas na questão econômica, financeira, luta nas questões relacionais, problemas, desertos. Mas uma coisa que nós notamos é que ainda que o povo estivesse no deserto, a coluna de Deus estava guiando eles, para que não se apartasse nem para a direita, nem para a esquerda. Nós podemos estar no deserto, mas uma coisa nós temos: a presença de Deus conosco. E ainda, como diz o Salmo que todo mundo conhece, que é o 23, que nós caminhemos no vale da sombra e da morte, nós não tememos mal nenhum, porque nós sabemos o quê? Que Deus está conosco. Deus está em nosso meio. A coluna de fogo está ali à noite, a coluna de fumaça está ali durante o dia. Então nós temos o Espírito Santo em nós, nós ouvimos a palavra sendo pregada, nós estudamos a palavra, e nesse momento nós dizemos: Deus, eu preciso ver a tua coluna de fogo. O Espírito Santo vai falando: olha, faz isso, faz aquilo, vai por aqui, não faça isso, não aceite esse convite. E ele vai sendo claro ao teu coração, e você vai agradecendo a Deus por causa disso. E há uma quarta questão relacionada à direção de Deus. Vocês lembram que o texto base, nós lemos então a primeira lição de Jacó, quando Deus fala: levante-se. E a segunda, onde nós estamos agora, ele diz: vai até Betel. Ele especifica uma direção. E nós falamos então sobre a direção de Deus pela palavra, nós falamos sobre a direção pelo Espírito Santo que está em nós, nós falamos a direção de Deus nas colunas, no meio do deserto, Deus vai direcionando, e nós colocamos mais um ponto aqui que está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32. O texto diz: tenham cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. O que acontece é que muitas vezes Deus dá a direção. Olha, você vai reto, você vai em frente. E você então fala: não, mas tem um atalho. Tem uma forma mais rápida de chegar ali, é pela esquerda. Olha, tem um outro atalho, que é uma forma mais acomodada de chegar ali, é pela direita. Mas muitas vezes o caminho reto é um caminho estreito, é um caminho difícil, é um caminho desértico. Então não é porque você tem um atalho, não é porque você tem um local mais cômodo para você ir, que você vai. O que importa é que você se decida ir na direção que Deus lhe deu. A direção que Deus lhe der, ela pode ser mais longa, mas é a direção certa.
A direção que Deus lhe der pode ser uma direção mais difícil, mas é a direção certa. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter o cuidado de irmos até Betel. Ele falou, vai até Betel, então não é ficar em Siquém. Vai até Betel não é ir para Jerusalém, não, é ir até Betel. Deus dirigiu a Jacó a Betel, Jacó tinha que ir a Betel. Deus te dirigiu a Betel, então permaneça firme e vá até Betel. Nós falamos então, nesse versículo 1 de Gênesis 35, as primeiras palavras e as primeiras posturas. Ele falou em primeiro lugar, levante-se. Ele falou, vá até Betel. Mas nós temos a terceira postura. E a terceira postura, ela diz, e habite ali. E habite ali. Você sabe o que significa Betel? El significa Deus. Bet significa casa. Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. Deus, ele vai chamar o tabernáculo de sua casa. Deus, ele vai chamar o templo de Jerusalém de sua casa. Deus, ele vai chamar o nosso coração de habitação do Espírito Santo. Nós nos congregamos na casa do Senhor, porque esse é um local consagrado ao Senhor. Então nós devemos entender, meus amados, 3 ordenanças para nós congregarmos, porque nós temos que estar no meio do povo de Deus. A primeira delas se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz. Eu dou uma pausa aqui. Se eu perguntar a seus irmãos, quantos aqui andam na luz, ou querem andar na luz, ou querem permanecer na luz, e a luz de Deus, eu creio que todos levantassem os braços. Não, eu quero permanecer na luz, eu quero andar na luz, eu ando na luz, amém. Então o texto faz uma colocação condicional. O texto começa dizendo, se andarmos na luz, como Ele está na luz, aí ele diz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós falamos muitas vezes sobre o sangue de Jesus. Muitas vezes nós repreendemos uma situação onde nós percebemos a ação maligna e dizemos assim, o sangue de Jesus tem poder. Aliás, é uma observação. Há pessoas que usam essa expressão brincando. Eu fico indignado quando numa brincadeira uma pessoa fala assim, o sangue de Jesus tem poder. É algo muito sério. É algo muito sério, não é para brincadeira. Agora, nós usamos então essa expressão sobre o sangue de Jesus tem poder para enfrentar o diabo, porque ele foi derrotado pelo sangue de Jesus naquela cruz do Calvário. Então nós usamos. Agora, nós falamos muitas vezes, olha, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas nós falamos só uma parte do versículo, porque o versículo começa falando da necessidade de nós comungarmos uns com os outros. Ele diz, olha, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, a purificação do sangue de Jesus, ela vem pela fé em Cristo, arrependimento dos pecados. Mas o que é consequente? Andarmos na luz, mantendo comunhão uns com os outros. Não podemos deixar de congregar. E aí nós vamos para o segundo ponto, que está no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no tratado dos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, quando a Bíblia diz, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Há igrejas que viraram apenas locais de, como é que eu vou dizer, diversão, entretenimento. Elas deixaram de ser igreja há muito tempo, elas têm o nome igreja, placa de igreja, formato de igreja, liturgia de igreja, mas deixaram de ser igreja, são apenas locais de entretenimento. A palavra de Deus não é pregada, a palavra de Deus não é anunciada, o arrependimento não é proclamado, Jesus Cristo não é glorificado. E aí, uma das
questões da igreja, uma das características da igreja, é que na igreja nós somos sim edificados, nos alegramos no Senhor, tem sim esse momento, essa característica, mas nós também somos exortados, nós somos admoestados. Deus muitas vezes pega e puxa nossas orelhas, nós muitas vezes ouvimos o que nós não queremos ouvir. O texto diz sobre congregar-se, por quê? Porque muita gente deixa de se congregar porque falava, não gostei dessa palavra, essa palavra me incomodou. A palavra tem que incomodar, a palavra tem que mexer conosco, a palavra tem que nos levantar dentre os mortos. Então o texto diz, não deixe de se congregar como é costume de alguns, antes, diz assim, pelo contrário, façamos admoestações, exortemos, abramos os olhos, despertemos as pessoas. Então não vou ficar nessa igreja, porque isso me incomoda demais. Você então quer um circo, você quer um programa de auditório, você não quer uma igreja, porque a igreja é local de exortação também, é local de cura, é local de conversão, de transformação, de edificação, de fortalecimento, de louvor. Sim, é casa de oração, mas é local de exortação também. Então não deixemos de congregar, antes façam admoestações. Então nós vamos para o culto sabendo, olha, o que me importa é o que Deus fale comigo. Se é para puxar minha orelha, então que puxe a orelha. Se é para dizer servo bom e fiel, então que assim o seja, mas que seja a voz dele falando. E essa segunda questão, não podemos deixar de congregar, é ordem, é mandamento, está explícito no texto bíblico. Terceiro ponto, terceira característica sobre o porquê nós irmos a Betel e habitarmos ali, porque Deus fala para Jacó, olha, levante-se, vá até Betel e habite ali, habite em Betel, na Bet-El, na casa de Deus. E aí por que nós devemos fazer? Pelos motivos que eu já elenquei aqui, e pelo que está escrito em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz, sirvam uns aos outros, conforme cada um recebeu, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Eu tenho minhas limitações para cantar, então eu não canto. Eu tenho minhas limitações para tocar, então eu não pego e vou tocar o teclado. Eu tenho minhas limitações, mas eu tenho características, eu tenho talvez facilidades, ou outras questões. O meu irmão, ele tem facilidade para várias coisas, inclusive para tocar. Talvez ele tenha dificuldades em outras, mas Deus deu a ele dons que não deu a mim, Deus deu a ele dons que não deu a mim, Deus deu a ela dons que não deu a mim, e assim como fez comigo, em relação a vocês e vocês para comigo. Cada um de nós recebeu dons diferentes, mas o fato é que todos os dons que nós recebemos são complementares. Por isso que nós lemos lá em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, sobre, olha, mas a mão precisa do braço, o braço precisa do antebraço, os dedos precisam da mão, todos nós precisamos da cabeça. Então Paulo vai fazendo analogia com o corpo humano em relação ao corpo de Cristo, somos nós. E esse texto de 1 Pedro, ele fala, sirvam uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Então eu tenho que servir conforme o dom que eu recebi. Eu tenho que servir conforme também o talento que eu tenho. Existem três questões com as quais nós devemos entender, discernir e trabalhar a fim de abençoarmos outras vidas. Nós temos os dons ministeriais, nós temos os talentos naturais e nós temos as habilidades adquiridas. Eu vou repetir. Nós temos os dons espirituais, nós temos os talentos naturais e nós temos as habilidades adquiridas. Dons espirituais, os relacionados nas listas da Bíblia. Então, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Romanos capítulo 12, e Hebreus, e 1 Pedro, enfim. Os dons relacionados no Novo Testamento são os dons espirituais. Além deles, nós temos os talentos naturais e habilidades adquiridas. Talentos naturais, você nasce com uma boa voz para cantar.
Você nasce com um talento rítmico para tocar bateria. Você nasce com um campo de percepção harmônica para tocar um teclado, um violino, em termos melódicos. Você tem aptidões naturais. As pessoas são ótimas comunicadoras no evangelismo. Às vezes eu noto, as pessoas têm uma facilidade de abordar pessoas. Eu já sou mais tímido. Eu já sou assim... Eu evito, mas pessoas vão com uma facilidade. Eu falo, glória a Deus por isso, por essa capacidade. As pessoas têm capacidade para tantas coisas que eu não tenho e vice-versa. Pois bem, mas nós devemos então entender que Deus deu a essas pessoas uma capacidade natural para isso. E o terceiro tipo de pessoas são as habilidades adquiridas. Ninguém nasce falando outro idioma. Você adquire essa habilidade. E você passa a ter habilidade. Há pessoas que não nascem talvez com habilidade rítmica, mas aprendem uma bateria ou harmônica e aprendem um teclado e tocam muito bem. Ou seja, desenvolvem algo. Nós devemos desenvolver essas questões. Então nós devemos usar nossos dons, nossos talentos e nossas habilidades, onde? Uns aos outros, uns para com os outros, para abençoar outras vidas. E onde nós fazemos isso? Na igreja. Nós fazemos também para outros que estão fora da igreja, mas os dons devem ser desenvolvidos na igreja, os talentos na igreja. Nós temos que ter essas habilidades para irmos para o mundo, alcançar vidas para Cristo. A quarta postura. Vocês lembram então que nós estamos em Gênesis 35, versículo 1, que diz, levante-se. Depois nós falamos, vai a Betel. Depois nós falamos, habita ali. E ele continua aqui dizendo, faça ali um altar. Nós estamos falando de Jacó. Eu podia falar aqui sobre altar e pregar aqui muitos minutos sobre altares. Mas eu vou citar aqui só sobre 2 altares levantados por seu pai e seu avô. Pelo pai de Jacó, que foi Isaque, e pelo avô de Jacó, que foi Abraão. Estou falando dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Só Abraão levanta 4 altares. Mas eu vou falar apenas de um altar lá que acontece, que ele levanta em Siquém, debaixo do carvalho de Moré. A Bíblia diz, no primeiro altar que eu gostaria de citar, então vou citar um altar de Abraão e um altar de Isaque. O avô de Jacó, então, ele levanta um altar na base de Gênesis capítulo 12, versículo 7, quando diz, o Senhor apareceu a Abraão, e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Altar é local de culto. Altar é local de devoção. Altar é local de reverência. Altar é local de louvor. Altar é local de expressarmos toda a majestade daquele que nós reconhecemos estar acima de nós e acima de todos. Por isso, levantamos um altar ao Senhor. Deus aparece a Abraão. E ele faz uma promessa, darei esta terra à tua descendência. E naquele momento, Abraão edifica um altar. Nós devemos edificar o altar a Deus em todo momento. É por isso que nós não servimos a outros senhores. É por isso que não nos prostramos a outros senhores. É por isso que nós muitas vezes visitamos tantos templos, tantas obras de arte no mundo inteiro, e nós vemos pessoas com altares a santos, a entidades, a tantos outros, mas muitas vezes não tem um altar de Deus na sua vida. As pessoas fazem uma reverência, demonstram respeito, mas saem dali e continuam uma vida toda errada. Que altar é esse? É altar da hipocrisia, é altar da morte, é altar da falsidade. Mas Abraão, ele tem um encontro com Deus. Deus tinha falado em Ur da Caldeia, para ele sair da terra dele, com a parentela. Ele passa por Padã Arã, ele chega a Siquém, e Deus fala de novo com ele, essa terra eu vou dar para vocês. Aí ele levanta um altar ao Senhor. Nós devemos levantar o altar ao Senhor em nossas vidas, todos os nossos dias. Levantar o altar ao Senhor, muitas vezes, não é levantar o altar de terra, não é levantar o altar de pedra, não é levantar o altar de metal, é levantar o altar no nosso coração. É agradecermos a Deus, pedirmos a Deus, louvarmos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, para ter revelado a cada um de nós. Agora eu falei do avô de Jacó, porque Deus falou para Jacó, levante-se, vai a Betel
e habita ali. E que mais que ele faz? E faça ali um altar. Aí eu falei do avô Abraão. O avô de Jacó já tinha levantado altares. O pai de Jacó também levantou o altar, Isaque. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 26, versículo 23 e 25, que é o segundo tipo de altar, que é o segundo altar levantado por um parente de Jacó. Quando a Bíblia diz, dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque já tinha levantado 3 poços, já tinha cavado 3 poços no território palestino, no território dos filisteus. O poço de Ezeque, o poço de Sitna e o poço de Reobote. São 3 poços que ele dá nomes específicos para o contexto de cada um deles. Mas nesse momento, depois que ele cava esses 3 poços, ele vai para Berseba. E quando ele vai para Berseba, naquela noite Deus aparece. E Deus fala o que nós lemos aqui, olha, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Isaque, o mesmo Deus que abençoou o seu pai Abraão, o mesmo Deus que tirou Abraão lá de Ur da Caldeia, na atual região do Iraque, do Kuwait, e você vê aqui para essa terra, que hoje é território ali da região de Israel, ali ele fala, olha, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo porque eu estou com você. Não temas, porque eu estou contigo. E ali então, esse homem, ele levanta um altar ao Senhor. Deus fala, olha, eu estou e eu faço isso por amor a meu servo Abraão. E Deus demonstra que a promessa dele na geração anterior se mantinha. Então Isaque fala, eu vou levantar um altar a Deus de gratidão. Eu vou levantar um altar a Deus porque Deus vai cumprir a promessa que fez ao meu pai. Deus vai cumprir a promessa que está fazendo para mim. E Deus falou para mim que vai estar comigo. E eu vi isso quando cavei os poços, e os filisteus se levantaram contra mim. E Deus ainda assim me abençoou e me prosperou nessa terra. Então Isaque levanta com gratidão esse altar. Nós devemos levantar um altar a Deus com gratidão. Gratidão, inclusive, pelo que fizeram aqueles que vieram antes de nós. Você já agradeceu a Deus por quem te encaminhou para Cristo? Quem evangelizou? Você já agradeceu a Deus por quem colocou na caixa de correio o bilhete? Você nunca viu a pessoa em terra, em vida, você nunca verá a pessoa, só no céu você vai conhecê-la, mas você já agradeceu a Deus por causa disso? Você já agradeceu a Deus pelos seus pais que te encaminharam na palavra de Deus? Você já agradeceu a Deus pelos Abraãos que vieram antes, que oraram por você, que pediram a Deus por você, por sua vida? Você já agradeceu a Deus por sua avó, sua tia, seu tio, que oraram pela sua conversão? Então é momento de nós também levantarmos altares a Deus de gratidão. Que sejamos assim. É a primeira coisa que ele faz é, Deus, muito obrigado, Pai. Tu estiveste comigo. No terra dos filisteus me prosperaste. Cavei os poços, deram água. Tu tens me abençoado, mas eu também me recordo que o Senhor falou de Abraão. Eu não posso esquecer, os que vieram antes de mim me abençoaram. E aí nós temos a quinta e última postura. Nós lemos então, Gênesis capítulo 35, versículo 1, levante-se, que mais? Vai a Betel, que mais? Habite ali, que mais? Levante ali, edifique ali um altar, e por fim, eu encerro o versículo 1, sobre o qual nós temos trabalhado nessa manhã. Levante ali um altar, estabeleça ali um altar, erga ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Levante ali um altar, Jacó, para o Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Abraão levanta 4 altares, mas nós temos um deles, quando Deus lhe apareceu. Isaque levanta altares, depois de ser muito bem sucedido, e ver
que Deus mantinha a promessa de seu pai. E Jacó vai levantar um altar, se lembrando do tempo que ele fugia de Esaú. Nós estamos no capítulo 35, capítulo 32, 33, nós temos ali, primeiro ele faz as pazes com Labão, no 31, 32 ele faz as pazes e restaura o relacionamento ali com Esaú. E aí nós temos então, Deus falando, mas não esquece disso não, porque você um dia fugiu, você um dia teve medo. E eu quero falar de 3 tipos de fuga, e o refúgio que nós encontramos para essa fuga. O primeiro tipo de fuga está em Gênesis capítulo 39, nos versículos 11 ao 12. A Bíblia diz: aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela, está falando a esposa de Potifar, o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Essa é a primeira fuga que nós vemos, que eu gostaria de... Não é a primeira fuga da Bíblia, mas é a que eu queria mencionar aqui. A primeira fuga da Bíblia, Adão e Eva tentam se esconder de Deus, a segunda Caim, e aí nós temos outras fugas. Mas essa de José, nós vemos a fuga diante do perigo iminente. O perigo estava ali. Só estava a esposa de Potifar, mais ninguém na casa, e ela o convida para ir à cama com ele. Ela pega as roupas dele, e o que ele faz? Ele foge. Há fugas que são positivas. Eu já contei essa história aqui, mas eu sei que alguns não a ouviram, então aqueles que já ouviram, eu peço a compreensão pela repetição. Mas conta-se que, em tempos antigos, a rainha da Inglaterra, ela sempre costumava ir para a Escócia, nos tempos de inverno, passar um período ali, e ali então ela tinha o seu cocheiro real, a pessoa que conduzia a sua carruagem, era de muita confiança, era uma pessoa quase da família, e ela tinha toda a confiança nele, só que ele morre, já era um senhor, ele vem a falecer. E aí então, os conselheiros da rainha falam, bom, nós temos então que ter um novo cocheiro real, uma pessoa de extrema confiança da rainha, e nós então vamos fazer aqui, no Reino Unido, nós vamos aqui fazer uma pesquisa dos melhores condutores de carruagem que existem, para fazer uma entrevista com os 3 melhores, e fazem a sua pesquisa, fazem a sua triagem, e chegam aos 3 melhores cocheiros do Reino Unido. Seleciona os 3. Eles falam, bom, agora nós vamos entrevistar para ver qual dos 3 vai ser o cocheiro real. E chamam então o primeiro deles, e eles dizem o seguinte, eles fazem uma pergunta única para os 3, mas faz a pergunta para o primeiro condutor. Ele diz o seguinte, olha, no caminho para a Escócia, passa-se por uma montanha, e nessa montanha tem um trecho com uma curva muito perigosa. Qual é a distância que você garante conduzir a rainha sem que a carruagem caia do precipício? E aquele então, o cocheiro, ele fala assim, não, eu garanto a segurança da rainha, se eu tiver 1 centímetro do precipício, eu garanto que ela não cai. Eles ficaram impressionados. Alguns até aplaudiram, 1 centímetro, poxa, que capacidade, que técnica, e parabéns, e olha, ótimo, muito obrigado. Ficaram impressionados com ele. Chamaram o segundo, fizeram a mesma pergunta, ele falou, olha, eu garanto a segurança da rainha entre 20 e 50 centímetros do abismo, eu garanto que ela não cai. Eles falaram, tudo bem, ok, muito obrigado pela sua sinceridade, agradecemos. E chamaram o terceiro cocheiro, terceiro condutor de carruagens. E o primeiro, eles tinham falado, poxa, dificilmente ele vai bater o primeiro, né? 1 centímetro o outro falou 20 centímetros, 50 centímetros. Eles fizeram a mesma pergunta para o terceiro falou, não, eu garanto a segurança da rainha se eu passar a 1 metro do precipício. Eles agradeceram, encerraram as entrevistas, fizeram uma reunião e depois escolheram. Quem que eles escolheram? O que disse que garantia a segurança da rainha a 1 metro do precipício. Por que eles não escolheram o que garantia a segurança da rainha a 1 centímetro do precipício?
porque era muito arriscado. 20 centímetros, muito arriscado. 1 metro, distância mais segura. Há momentos que nós sobreviveremos quando mantivermos maior distância do perigo. Essa é uma fuga necessária. Há um outro tipo de fuga que nós lemos em 1 Reis, capítulo de número 19, versículos 2 a 4. A Bíblia diz: então Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a vida deles o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu quero morrer. Ele tinha acabado de derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Aí a rainha ameaça a vida dele, ele foge, ele fala: eu quero morrer. Eu não aguento mais, é muita pressão. Há pessoas que fogem querendo a morte. Há pessoas que muitas vezes estão na igreja querendo a morte. E você veio aqui nesta manhã, e você recebeu o link para ouvir essa mensagem pela internet, nesse momento. Não foi por acaso, porque existe solução para o teu problema. Existe solução para esta tua fuga. Você quer fugir da vida, mas eu digo para você: não desista, há solução para você. E há um terceiro tipo de fuga, que é uma fuga que nós encontramos no livro de Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. A palavra de Deus diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Eu vou repetir: Jonas se levantou, mas para fugir da presença de quem? Do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus tinha falado a mesma expressão que ele falou para Ezequiel, a mesma expressão que nós lemos que ele falou para Jacó, ele fala para Jonas: levante-se. E ele dá a direção como fez para Jacó: vai para Betel. Ele fala para Jonas: levante-se e vai para onde? Para Nínive. Vai pregar para aquele povo difícil, vai pregar para aquele povo violento, mas você vai para lá. Aí o que Jonas faz? Eu vou fugir do Senhor. Eu vou fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Nós lemos em Salmo 139, que é impossível isso. Eu vou fugir da presença, como? Então não há como fugir da presença do Senhor. Mas ele queria fugir do chamado dele. Eu digo para você uma coisa: se você tem um chamado de Deus, não adianta fugir, porque Deus vai enviar uma tempestade, e Deus vai enviar um grande peixe para te engolir. Mas você vai voltar, para que você possa dizer: olha, não adianta fugir do meu chamado, eu vou para Nínive e vou pregar o arrependimento, e Nínive se converte. Nem sempre o chamado de Deus é para fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Não pense você que atender o chamado de Deus é atender a tua vontade, é atender a vontade dele, que muitas vezes não é a tua vontade. O que Deus tem te chamado para fazer, você tem feito, ou você tem escolhido o que fazer? Deus pode te enviar a um local que você não quer ir, como Nínive, mas é ali que você deve ir. Deus não te enviou para Tarsis, Deus não te enviou para a Península Ibérica, Deus te enviou para o Iraque, e é lá que você tem que ir. Então o chamado de Deus é atender à vontade e à direção de Deus, seja para Betel, seja para Nínive, não importa, vai até lá. E eu disse aos irmãos
que eu falei sobre 3 tipos de fuga e um local do refúgio de fuga. O português é muito feliz em algumas das suas expressões, né? Muitas das suas expressões. Uma delas eu acho muito feliz, porque fuga, fugir, ela tem relacionamento com refúgio, refugiar. Refúgio é o quê? Refúgio é o local para onde as pessoas fogem, e elas sentem segurança, então elas estão refugiadas. A Bíblia diz, eu encerro com esse texto, antes da conclusão, do Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, o que? Nas tribulações. Deus é o nosso refúgio, devemos nos refugiar nele. Se temos um local para fugir, não é para o deserto querendo morrer, é para a presença de Deus querendo viver. Eu quero convidar a você a se colocar de pé. Eu vou ler o texto da conclusão nesse momento. E o texto da conclusão é o mesmo texto que nós lemos no início, quando a Bíblia diz, Deus disse a Jacob, levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer um convite muito especial aqui.